maneira, amados, ele vai enganar Deus, ele engana eu e você, eu engano você, mas a minha comunhão com Deus, só Ele e eu sabe. Ou Ele responde ou Ele não responde, ou você merece ou você não merece. Meu Deus, obedece os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu, o povo do meu pai, pecamos. Ele não só confessa o pecado dele, mas do povo. Ele não só ora por ele, mas ele ora pela aflição do povo. Essa oração, amados. Vê que oração linda. Temos procedido perversamente contra ti, e não temos obedecido aos mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste aos teus servos, ao teu servo Moisés. Lembra-te da palavra que ordenaste aos teus servo Moisés, dizendo: se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os povos. Mas se voltardes para mim e obedecerdes aos meus mandamentos, cumprirdes ainda os que os vossos exilados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que escolhi para ali fazer habitar o meu nome. Este ainda são os teus servos e o teu povo que rasgastes com o teu grande poder e com a tua poderosa mão. Ah, Senhor, esteja atento os teus ouvidos à oração de teus servos e a dos teus servos que se deleitam em reverência ao teu nome. Dá êxito ao teu servo, concedendo-lhe favor perante este homem. Nesta época eu era copeiro do rei. Até aí, amados. Bem, pode sentar com Jesus. Vamos resumir o mais rápido que eu estudei. Falta 20 minutinhos. Você viu? Vocês viram que coisa linda a oração dele? A oração voltada para a palavra, para as promessas de Deus. Por isso que vale muito conhecer a palavra de Deus, porque ela se cumpre no nosso tempo também. Ele conhecia os mandamentos, porque Deus deu esse mandamento a Moisés, para que o povo, se fizesse tudo e obedecesse a Deus dos seus caminhos, nada ia acontecer com eles. As batalhas já eram vencidas, porque ele era o Deus, o rei, o Senhor deles. Não existia outra nação que tinha um Deus tão poderoso quanto o nosso Deus. Não existe outro. Hoje também está assim, está perdido. Muitos deuses, muitos santos. Mas só há um Deus, é o nosso Deus, é o Deus de Israel. É o Deus que cuida de nós, é o mesmo. E ele conhecia a Deus. Lá na frente também Daniel conhecia a Deus e conhecia a palavra e orava segundo o coração de Deus. Daniel orou muito tempo. Orou, bem dizer, 70 anos para que se cumpra a profecia, a palavra. No cumprimento da palavra, se cumprir os 70 anos, Daniel fez uma campanha de 21 dias, se cumprindo, para ele sair do cativeiro. E sabe como ele orava? Por isso que eles trabalham contra Daniel e viram ele orando. Viram orar Daniel orando, porque ele sabia que Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele não orava só uma vez, um dia quando levantava, outro para dormir. Ele orava 3 vezes ao dia. E um decreto foi criado. Inflamaram o coração do rei que amava Daniel, aquele que se prostrasse perante a outro Deus, que não fosse o rei, exaltar o rei, a glória do rei, seria condenado. Daniel, sabendo, eles sabiam.
Sabia, Daniel estava fazendo a campanha. Daniel foi lá. Lançou um decreto. Vou continuar orando, não vai mudar nada. E eles viram Daniel orando na janela. E a janela fala como Salomão orou no templo. A janela era voltada para Jerusalém, para Israel. Porque Salomão orou dessa maneira também, como ele falou assim: quando o povo, está vendo? A oração dele semelhante a de Daniel. Quando o povo estiver no cativeiro, e o Senhor, nós fizemos oração na janela voltada para este templo. Ouve, Senhor, e restitui o seu povo. Traz de volta do cativeiro, dá aí uma nova oportunidade. E Deus ouviu a oração de Neemias, Deus ouviu a oração de Daniel. E Deus vai ouvir a minha oração e a sua oração voltada para aquilo que Ele te prometeu. Para isso tem que conhecer a Deus, tem que conhecer a sua vontade. Qual é a sua boa e agradável vontade para a sua vida, para a da sua família, para os seus filhos, porque a intercessão dele não só foi por ele, mas pelo povo que voltou do cativeiro, que ficou exilado, que não foi para o cativeiro, que foi tudo destruído por Nabucodonosor. Ele orou e Deus ouviu. E ele era copeiro do rei. E para apresentar-se perante o rei, sempre ser com alegria. Ele tinha que estar sempre com alegria. O rei via ele com alegria. Tinha que morrer alegre. Por que morrer alegre? Porque se alguém quisesse matar o rei envenenando o alimento ou o vinho, ele tinha que provar antes do rei. Ele era um homem de confiança do rei. E ele, um dia triste, conversou com seus irmãos, portadores de má notícia, que Israel, Jerusalém, estava destruído, as muralhas, o povo não tinha adoração, não tinha restituído a adoração, o povo ainda estava em Israel e estava lá e ainda permanecia no cativeiro. Por quê? Porque Sambalate, Tobias, Gesem eram os líderes daquele lugar. E eles que estavam ali, eles não eram israelitas, eles não eram o povo de Deus. E já tinham apanhado novas leis, eles não conseguiam adorar, não conseguiam fazer nada porque ele não deixava. Eles não conheciam a Deus, porque quem vai para o cativeiro perde até a identidade, amados, perde até a sua fala. E não conhecendo a Deus, não consegue. Quem não conhece a Deus não vive uma vida plena. Quem não conhece a Deus vive angustiado, procurando prazeres do mundo. Quem conhece a Deus vive uma vida plena, vive uma vida de oração e sabe que Deus responde oração. Quem conhece a Deus conhece a sua palavra, conhece o seu querer e vive segundo a sua vontade. Mas eu conheço a Deus, mas está difícil. Mas Ele não falou que seria fácil. Ele não falou que seria fácil. Nada é fácil com Deus, amados. Até o céu é tomada à força, já foi dito aqui hoje. Nada é fácil com Deus, mas é garantido a vitória. Porque Deus é lindo e fiel. E conhecendo a Ele não deixa ninguém perecer. Aquele que vem a mim jamais eu lançarei fora. Aquele que me busca, aquele que tem comunhão comigo, eu faço separação dele, eu cuido dele, eu cuido da família pela sua intercessão. Pelo amor a Davi eu preservei um rei, mesmo merecendo, para que se cumpra a minha palavra no meu filho. Porque sempre haveria um da raiz de Jessé, da descendência de Davi ao trono. O amor benigno de Deus, o zelo que Ele tem por todos, mas os que obedecem e o temem são muito mais amigos de Deus, são amigos de Deus. Isso tem
crédito com Deus. E Neemias tinha crédito com Deus, porque orava, porque conhecia as Escrituras Sagradas. E Deus tocou no coração do rei. E o rei permitiu que ele voltasse para Jerusalém. E ele fez uma oração, e aí o rei ainda ofereceu pessoas para vir com ele. A minha guarda pode ir com você e guardar, porque você vai levar utensílios do templo de volta. Vai trazer utensílios de ouro, e a caminhada é longa. Ele falou assim: não precisa, o meu Deus vai guardar nós no nosso caminho. Olha a fé desse homem. Você viu? Ele ia vir com utensílios de ouro, ele ia encontrar para o caminho os medos, persas, ele ia encontrar salteadores, mas ele falou assim: não precisa, rei. Depois ele falou que se arrependeu. Me arrependi. Estou levando muito ouro, muita prata. E agora? Senhor, guarda nós. E Deus guardou. Ele veio de lá até Israel e não perdeu nenhuma moeda sequer de ouro nem de prata. Você viu? Que Deus lindo. Quem via, acho que estava na sombra do Onipotente, passava desapercebido em todos os lugares. E assim somos nós. Hoje eu vi um testemunho lindo de um irmão, ao qual ele estava muito tempo desempregado, na aprovação. Eu mandei no grupo, quem viu? Uma aprovação, e ele conseguiu um emprego depois de 8 meses. E ele ficou muito feliz, motorista, começou a dirigir o caminhão. E aí, os primeiros dias dele de trabalho, ele fazendo uma viagem, levando uma carga, agora eu não me lembro a carga que era de alimento, parece que era até. E aí passou um homem do lado dele e falou assim: o seu step está caindo lá atrás. Ele falou: Deus te abençoe, obrigado. Eu parou o caminhão. Foi lá, o step estava certinho. Na hora que ele olhou, falou: não tem nada aqui, não está caindo nada. O homem apontou uma arma, colocou nas costas dele uma arma. E aquele homem foi preparado para matar ele. E ele já começou a chorar. E ele falou: opa, o que é, papai? Não quer saber da sua vida, não. Usou, roubar a carga, tudo. Era uma quadrilha muito grande. Você vê? Mas ele estava orando. Ele sempre orava, ele tinha comunhão com Deus. E ele falou assim: Senhor, tanto tempo, minha água está cortada, minha luz, agora que eu arrumei um emprego, eu vou ser morto, está faltando as coisas em casa. Que vida é essa, Senhor? Deixa eu morrer. E Deus falou com ele: você não vai morrer aqui. Você não vai morrer. Falou: viu o da esquerda? Falou para ele: você viu o da esquerda que está aí com a arma? Que está do seu lado e o outro atrás? Prega a palavra para ele. Se eu estou deixando eu nem falar, como é que eu vou pregar a palavra para ele? Fala para ele que antes dele vir aqui, ele passou em frente à igreja. E eu vi um louvor, ficou com vontade de entrar, e era para ele ter entrado e ele não entrou. Fala para ele. Fala para ele que ele saiu de sair de casa, ele brigou com a esposa e a sua filhinha está lá no berço enferma e ele está muito aflito. Fala para ele. Você viu como é que Deus é? Dá estratégia para os seus servos. Ele falou assim: rapaz, eu não te conheço, mas o Deus que eu sirvo manda te dizer que o seu filho vai ser curado que está lá no berço, e o seu casamento está destruído, você saiu de casa, brigou com a sua esposa, ele vai restituir. E ele falou que hoje você passou em frente à igreja e sentiu vontade de entrar, e era para você ter entrado e você não entrou. E aí? Desmonta qualquer homem. Desmontou o ladrão. Desmontou ele na hora. Ele falou assim: mas como você sabe isso tudo? Ele falou: Deus que te ama tanto acabou de me falar, para me falar para você que Ele quer mudar o quadro da sua história. Você vê como é que o nosso Deus é lindo? E quer curar o seu filho que está enfermo no berço há muito tempo. Mas você não está dando espaço para ele está. Aí ele falou assim: meu Deus, tira a arma dele. Já falou: tira a arma desse homem, esse homem é um homem de Deus. Falou: Senhor, eu não posso fazer nada. Pegou o dinheiro que está no bolso, pega um ônibus, alguma coisa, porque não depende de mim. Nós não pode restituir a sua carga nem nada, mas era para matar você. Mas eu vou atrás de Jesus. Toma o seu dinheiro, corre atrás do ônibus. E o outro também já quebrando tudo. É a palavra de Deus, é o poder de Deus, é o Espírito Santo. Quando ele chega, a mudança, ele muda o quadro de história. Quando Jesus chega, ele muda
cenário. E ele glorificou a Deus. E Deus mudou o quadro da história dele. Quando Deus quer salvar, nem todos têm essa oportunidade que esse homem teve. Nem todos têm a oportunidade que o ladrão teve lá na cruz. Por isso que vale mais é nós obedecer, tá mesmo aqui, buscando o Senhor, buscando conhecer de Deus, para que nós ganhamos o reino do céu. Porque se somos conhecedores e não vivemos, é pior ainda. É pior. O nosso julgamento vai ser passado na nossa frente, tudo o que viveu, o que o pastor Emerson pregou, o que você recebeu, o que você aprendeu com a palavra. Por isso que vale muito mais obedecer do que sacrificar. Neemias foi um homem muito temente a Deus, fez a vontade de Deus, e Deus honrou Neemias tremendamente. Mas não foi fácil, porque quando ele chegou, ele tinha o propósito de reconstruir as muralhas de Jerusalém, porque estava destruído. Mas o maior propósito de Neemias era restaurar a adoração a Deus. As muralhas foram difíceis, porque se levantou Sanbalate, Tobias e Gesem contra a vida dele, e planejou muitas vezes tirar a vida dele, mas ele não deu ouvido para eles, e nem temeu. Falou: mais forte é o que está comigo do que o que está com vocês. O propósito não é meu, vocês não conhecem a Deus que eu sirvo. O propósito é Deus restaurar a casa, restaurar a adoração, semear a palavra e mostrar qual é a identidade de cada um deste povo ao qual está aqui desacreditado. E foi isso que ele fez, e o povo creu. Ele restaurou a adoração, ele levantou levitas, ele levantou homens de Deus segundo cada um a sua descendência de sacerdote, e começou a ministrar a palavra, e o povo recebeu, e grande foi o clamor, grande foi a adoração, a restituição que ele fez. Era o propósito de Deus. E o propósito de Deus essa noite é restaurar a adoração de cada um de nós a cada dia. Restaurar a adoração, renovar as nossas forças, renovar a nossa fé segundo a sua palavra. E como renova, nunca vamos ter um grande avivamento se nós não conhecermos a palavra de Deus. Um grande avivamento vem a partir do conhecimento da palavra de Deus, porque fora isso vamos ter só alegria, só um êxtase de momento. Mas quando conhecemos qual é a boa vontade e agradável de Deus, vivemos plenamente e alegre na sua presença e regozijando, dizendo: louvado seja o nome de Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Um grande avivamento, estamos muito longe, mas ele começa com pequenos grupos, com pequenas pessoas, humildes pessoas cheias do Espírito Santo, ministrando a palavra aos corações. E aqui estamos nós. Mas quando você diz você, Deus diz: é você mesmo. É você que é o vaso que nada sabe, que nada conhece. Me busca, me conhece de mim, que eu vou mudar o quadro de história, não só da sua família, da sua vida, mas em todos aqueles ao qual você falar de mim. É dessa maneira, é lá no trabalho, é onde você estiver, é para os amigos ainda que você tinha no mundo. É assim que vai ter um grande avivamento. Parou para jantar? Ô Ismael, vamos conversar um pouco, Ismael. O Ismael fala assim: não dá tempo não, eu tenho que trabalhar. Não, Ismael, eu parei para jantar com você, me desloquei para jantar com você aqui. Ih, rapaz, eu não tenho tempo para isso não. Hoje o Ismael está aqui, ó. Quando eu conheci o Ismael, queria falar de Jesus para ele, ele nem queria receber, nem falei: esse cara é chato, rapaz. Mas eu não desisti do Ismael, eu continuei. Eu cercava o Ismael, eu sentia Deus tem um propósito na vida desse jovem, porque o Senhor está mandando onde ele vai, eu estou atrás. Ele ia me deixar para trás, ele trabalha muito, trabalha até hoje, eu estava
O Emorte também, galera. O Emorte também não desistia dos Ismael. O Emorte parava, ia pintar um cigarrinho, ia conversar com ele. Emorte, ô irmão, eu conheço um pouco você, é mesmo, Emorte, tá aí hoje também. Tem mais o Gabriel. Gabriel também. Gabriel começou a gostar tanto que ele chegava assim: irmão, pega uma palavra para nós, vai chegar lá no serviço. Dentro do ônibus queria que eu pegasse a palavra. Você está vendo? E é assim. Aí eu saí. Aí ficou, irmão, continua. A ceifa continua. A seara continua. Falei, o irmão falou assim. Ontem eu conversei com o irmão e falou assim: 4 mil, irmão, vai trabalhar, irmão, mais. Aí o pessoal assim: já pago meu dia, já pago isso. Não, irmão, é na seara, é levantar pessoas, segundo igual a você, que tem amor na obra, é mais e mais. Mas nós não vamos conseguir muito dinheiro, nós temos mais de 40 membros, se cada um não der 100 real, que amor que você tem na obra? Se der 100 reais cada um, chega no final do mês, nós pagamos esse aluguel. Sei que a minha fé é muito maior do que isso. E Deus só confirmou ontem, o irmã Joana falou assim: se eles abençoarem, amém. Se não abençoarem, eu sou o dono da patagada e faz a minha vontade. Continua. Eu continuo. Estou tranquilo, eu descanso no Senhor, eu não esquento a cabeça com isso. Aí a irmã falou assim, a mulher do Gabriel, pastor, vamos, pega mesmo, tá certinho. Qualquer coisa nós faz pastel, nós faz isso, aquilo. Eu falei assim: não, irmã, jamais, irmão. Se eu tiver que vender um pastel para pagar o aluguel da igreja, nós para tudo, nós está desagradando a Deus, está errado. Jamais. Nós nunca vamos vender um pastel para pagar o aluguel da igreja. Mas nunca. Quando estiver fazendo isso, pode saber que Deus está desagradando do pastor, da obra. Ela está pronta para fechar e ele levantar outra pessoa. Que a obra não para, ela continua. Mas ele está desagradando. Mas enquanto ele está agradando, pode todos endurecer o coração. Ele levanta até o ateu para mandar dinheiro para pagar a obra dele, para manter pregando a palavra dele. É só pregar a palavra e falar a verdade. Pregar o quê, irmão Emerson? Jesus diz: pregue o arrependimento em meu nome. Só isso que ele falou. Pregue o arrependimento. Aí Deus exorta: pregue o temor. Então sempre vou estar pregando isso. E quando eu estiver pregando isso, ele vai estar na casa. Ele vai estar sempre abençoando, ele vai estar ouvindo. Eu vou estar orando e o Senhor vai estar respondendo segundo a palavra dele, porque ele vela para que se cumpra na minha e na sua vida. Resumindo, amados, restituiu tudo. A adoração em Israel, reconstruíram as muralhas de Israel, levantou homens valorosos, assim como está levantando obreiros valorosos nessa casa, e restituiu a adoração. Veio logo depois Esdra santificar o povo. Como santificar o povo? Exortando o povo ao arrependimento e oração, súplicas, não rasgando as vestes, mas rasgando o coração ao Deus Altíssimo. E o povo restituiu a adoração, e Deus corrigiu o Sambalate, Tobias, Gesem. E eles depois ainda, o Sambalate ainda queria uma posição dentro do templo. Ele ganhou uma sala quando ele retornou, porque o rei mandou ele voltar, Neemias voltar, depois que ele restituísse tudo, é para voltar. Eu volto e eu vou te buscar. E quando ele voltou, ele serviu o rei. E o povo, Sambalate, adentrou ao templo, tentando corromper o templo. Tinha uma sala lá dentro, cheio de utensílios que nunca era para estar no templo. Mas quando Neemias veio visitar de novo, ele não apoiou só para correr, como ele queimou tudo que estava lá e mandou, e exortou o povo de novo. Então sempre vai ter que ter homens segundo o coração de Deus, mulheres segundo o coração de Deus, exortando. O povo se arrepende, se corrompe muito fácil quando não é pregada a verdade, quando deixa de qualquer maneira.
Você entende? Sempre isso corrompe. Por quê? Quando Moisés subiu ao monte, o povo começou já a adorar, e lá tinha homem de Deus. Arão era o quê? O homem que Deus usava. E Arão foi o primeiro a construir o bezerro de ouro. Mas aqui não, aqui Deus está levantando pessoas segundo a sua palavra, segundo a sua vontade. Eu sou pastor, mas eu não sou fariseu. Eu sou pastor levantado por Deus, mas eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Seja um crente protestante toda a vida. Exortem o pastor quando vocês acharem que está errado, e quando vocês examinarem a Escritura Sagrada e verem que está errado, seja como Martinho Lutero. Cobrem o seu pastor, eu estou aqui para isso. Exortem para que eu também não se perda, porque eu sou homem, sou falho, e Deus não fala só comigo. Deus fala com cada um de vós. Ele não só fala comigo, porque tem muitos homens de Deus aí que eu conheço, que se você falar para ele assim, Deus não me falou nada. Deus não fala só comigo, Deus fala com cada um de vocês, cada um de nós. Se Deus visitar no sonho, fala para o pastor, vamos ruminar nesse sonho, vamos ver na Escritura o que tem nesse sonho, o que Deus falou com você, porque Deus fala com todos. Se você não der creche a Ele, fala até com o jumento. Se nós não adorar Ele, fala que até as pedras clamarão. O nome dele vai ser glorificado. Amém, amados? Põe sobre os nossos pés. Amanhã, culto de Santa Ceia.